começando aqui mais um Poker Night. Vocês estão notando que o Juju Maisano não está aqui, porque ele está em Vegas, num ferro que não existe. Nesse momento estou eu aqui substituindo ele e apresentando Nelo Rodolfo Neto, o Nelinho, que vai estar com a gente esse período, comentando a mesa final do segundo CPH. Inclusive com uma diferença, é a primeira vez em 7 anos de programa que o jogador que está na mesa final do torneio vem comentar suas próprias jogadas. Quero ver ele se explicar para mim ao vivo das bobagens que ele fez e puxou mesa. E aí, Nelinho, como é que está? Valtinho, é muito bom estar aqui, minha primeira vez aqui no Poker Night, é um prazer enorme. E poder comentar minhas jogadas aí, explicar um pouco das coisas que eu pensei na hora para tomar as minhas decisões. E vamos embora, vamos nessa. Vamos lá, vamos ver o que tem aí pra gente comentar? Estamos em 5 na mesa, né, Nelinho? Jordano, Richard, Stetson, você e tem o pai do Amado Batista ali, na posição 9, Carlos Roberto. Pai não, acho que é irmão do Amado Batista, né? Pra gente poder ver pelas imagens. Carlos Ford? Isso. Nessa hora eu ainda tô chip leader. Eu tenho um stack bem saudável e eu conheço bastante todos os jogadores que estão na mesa. Eu joguei com quase todos durante um bom tempo, ou nos classificatórios, no dia 2, ou até em eventos anteriores, como o Jordano, que eu já joguei bastante contra ele. Então todo mundo se conhece muito bem aí. E o Jordano tá com um stackzinho bom, não é normal ele tá com um stack desse tamanho, né? Normalmente ele só joga short, o cara do verão, né? Joga sempre short, mas aí ele tá com um stack bom. Aí ele está aumentando aí um valete 9 contra o Richard no Big Blind, colocar um pouco de pressão agora que ele tem bastante ficha. E esse call do Richard de Dama 7 é porque é o Jordano, né? Ele sabe que o Jordano vai subir com qualquer coisa no Small Blind e ele vai dar uma catucada. Eu acho tranquilo defender esse Dama 7 em posição. Você vai ter a melhor mão muitas vezes, principalmente quando você está numa dinâmica de mesa final, que o jogador com mais fichas vai te colocar pressão de stack. Justo. E você pode dar ainda um call e tentar jogar o valor de dama high em alguns boards. Ou só desligar a mão se você errar muito o flop. Mas nessa situação, essa mão acaba sendo bem interessante pelo jeito que os dois jogam, que eles jogam de check-check o flop. E o que você acha dessa posição do Jordano com o gorro tampando as veias, a boca, tudo? Você acha que isso intimida, atrapalha, ajuda? O que você acha? Eu acho pessoalmente que ajuda, porque às vezes você está passando um blefe e você fica um pouco nervoso e alguma veia sua começa a saltar e é uma situação que é muito incômoda. Você está no meio da mão e aí quando você percebe que você está dando algum tel ali, que a veia saltando, você pegar e colocar a blusa. Então, como padrão, é bom você fazer isso todas as jogadas que você tiver para não correr esse risco de dar um tel enorme. E esse re-raise que o Jordano deu agora, eu acho meio estranho, né? Porque o Richard é um jogador que joga com um range muito grande. Sim. E esse flop aí tem bem a cara do flop e o turn tem bem a cara do Richard. O Richard betou e o Jordano deu um raise nele. Acho bem arriscado essa jogada. O Richard nessa situação ele tem poucos 8s, que a maioria dos 8s teria betado flop. Exatamente. E quando ele desce bet só no turn, ele fica muito visível que ele tem a dama ou o 6. O Jordano ainda tem os altos dele, que são os 2-10, que 2 estão queimados já, mas ele não sabe disso. Exato. E ele tenta fazer o Richard foldar um 6 ou uma dama com 2 apostas ali, mas acaba que o Richard opta por uma linha um pouco mais agressiva, que eu particularmente não gosto, porque ele só tomaria ação de mãos melhores nessa situação. Então ele poderia usar o dama dele, dando call turn e dando call river, que ele conseguiria mais valor do Jordano e não correria tanto risco. E não corre tanto risco, né? Exato. E aí vamos para mais uma mão. O Edu, nosso dealer campeão, já foi eleito o melhor dealer do Brasil. Dá carta na sua, sem dar falinha, sem contar piada, bem sério. É um dos melhores dealers do Brasil. Esse aí é sério. E agora, esse rapaz, Nelo Rodolfo Neto. Você podia usar uma roupinha melhor também no torneio, né? Essa camiseta mesmo parecendo Fábio Freitas. Essa camisa aí é da Cavaleira. Eu tenho muito agradecimento pelo Turco, que me ajuda aí, ele é um dos meus patrocinadores. Turco é quase seu padrinho, né? Não é só patrocinador. Toda hora Cavaleiro tá junto com a família Nelo Rodolfo. Isso.
E o turco tem um carinho enorme por ele. E aí, essa mão aí acaba sendo interessante, que quando ele defende o Big Blind, ele tem poucos ases fortes, que ele só defende de call contra um raise numa mesa em 5. E eu decido mandar 2 barris nessa mão, eu lembro. E acabo desistindo dela river. Para tentar fazer ele foldar um 7 ou até um rei mais fraco dele, que eu acabo fazendo ele foldar tranquilamente com 2 E barris. você jogou essa mesa final inteira, você já foi na direita do Stetson, né? Isso. Estou em posição contra ele o tempo inteiro. É uma vantagem boa contra o Stetson, porque é um jogador difícil. Ele em posição é bem complicado jogar com ele quando ele tem posição contra você. Ele sabe usar isso muito bem a favor dele. Então acabei dando um pouco de sorte aí nas posições da mesa, de ficar na esquerda dele e não na direita. Desde o começo da mesa final você estava numa das melhores posições da mesa. Sim, com certeza. Eu não fiquei muito ali no meio do Jordano, Norson e Matu, que seria... Que trio, hein? Que curva de rio, trio. hein? E agora o River é um 2 que não mudou nada na história de nada. E muda bastante, né? Porque eu acabo desistindo da mão. Não, mas porque você já tá com esse... Quando o Stetson dá o call no seu raise ali, você já... No turn você já largou a mão, né? No turn eu desligo a mão e aí... eu acho que ele não vai foldar mais a maioria das cartas dele. E quando ele dá o check, eu aborto a mão. E acaba que o 2 faz ele puxar um pote bem grande aí, tem 1,5 milhão no pote quase. É que na verdade a mão foi jogada no turn e ela acabou. O 2 não mudou nada e vamos check e reza pra ele não ter nada. O 2 é uma carta muito ruim pra eu betar mais uma, então não tem porquê. Eu desisto dela e o Stetson transforma o flash draw dele em um par que puxa o pote. Citaram no microfone. Gosto muito do jogo do Stetson. Ele tá jogando bem CPH também, tá vindo bem. Aliás, você tá liderando o CPH, Sim, né? eu sou o atual líder do ranking, o Stetson tá em segundo e o Richard em terceira. E essa curvinha aí tá todo mundo ali perto da liderança. Não, bacana. Isso aí é importante. Vocês têm a pontuação do High Roller, do Super High Roller e do Main Event, né? Sim, com certeza. Nesse Super High Roller ninguém pontuou na terceira etapa. E vamos ver agora como é que vai acontecer o Main Event. Carlos Fold. Essa mão acho que é a mais interessante da mesa final inteira. Então vai comentando você. O Jordano abre Ás e 10 suited, bem tranquilo o raise, vai abrir 100% esse Ás e 10 suited. E o Richard está na esquerda dele e o Richard acabou de ter mais ficha que ele. Ele acabou de passar o stack e agora ele decide aplicar um pouco de pressão no Jordano. Só que ele escolhe uma mão um pouco questionável para isso, mas aí ele vai usar da posição e da agressividade para tentar fazer o Jordano foldar a mão que ele sabe que é melhor que a dele. Aí vamos ver como continua a mão. Agora o Jordano, se for para uma mesa final de WSOP, eu vou patrocinar ele, porque cada mão dele dura 18 horas de pensamento. É um dos caras melhores do mundo que tem para você patrocinar, porque o seu pet, suas marcas ficam lá aparecendo uns 15 dias. Hora. Ele é pior que o Celso Foster quando estava no November Night lá, que ficou 3 dias esperando para foldar cada mão. Para 2. O Jordano, ele sempre toma todas as decisões dele com bastante calma. Mesmo as mais simples, ele decide um tempo dele para pensar. E ele opta pelo call com esse Ás de 10 suited, que eu também optaria por essa linha, principalmente na mesa final. Você tem um stack confortável ali para jogar o pós-flop, você tem 50 blinds efetivos. E você vai ter a melhor mão muitas vezes nesse board. O Richard vai tribetar todas as brothers dele ali, dama 9, dama 10. Você falou agora de 50 blinds aí, a estrutura do CPH, mais uma vez nós vamos elogiar, porque acho que é a melhor estrutura do jogo do Brasil. Acho né? maravilhosa a estrutura do CPH. Você vê numa mesa final, tem todo mundo ali por volta de 40, 50 blinds. Eu acho que o mais short nessa situação tem 35 blinds e isso é maravilhoso, né? Você ter uma mesa final em que você não fica naquela situação de all-in fold. Porque acaba o jogo, né? Você fica sem... Atrapalha o jogo de quem tá short, exatamente. Atrapalha o jogo de quem tá... Todos que estão ali com ficha ou não acabam sendo atrapalhados por essa situação. E
Vamos lá, o Giordano dá check call na aposta no flop, que eu acho bem tranquilo, porque você consegue fazer o Richard foldar algumas mãos melhores que a sua ali, um Ás e Dama até, ou até o seu Ás de 10 pode ser bom. Numa situação em que o Richard tem ainda muitas brothers que erraram esse board. E agora ele tá com duas pontas, né? E agora ele tem duas pontas, né? No flop ele tem broca, backdoor flush, agora ele tem duas pontas. E se você for analisar o range do Giordano, ele tem muito valete 9, rei 9 e 9 8. São mãos que ele vai jogar da mesma forma que ele jogou esse Ás e 10. E o Giordano opta por sair de lead nesse turn, que eu acho muito bom. Você coloca muita pressão nos pares do Richard. Se o Richard tem, por exemplo, Ás e valete, que vai se betar esse flop naturalmente, dama-dama, você coloca ele numa situação bem complicada. E ele pode optar por lead call, mas o river, provavelmente o Giordano vai optar por chovar esse river em praticamente todos os rivers. E colocar muita pressão no Richard, que se perder esse pote fica bem short. Sendo que ele acabou de passar. Pegar todo esse volume exatamente. de ficha. Tem o psicológico também disso daí. Exatamente. O Giordano acabou de blefar uma mão contra o Richard. E o Richard sabe que ele foi blefado da outra mão, né? Que ele tentou blefar. E aí o Richard, de novo, ele não se intimida pelo blefe do Giordano e vai ao win com esse 9-5. Coragem. É muita coragem. Esse chove river, você tá bloqueando o 9-9 ali, que é uma mão que o Giordano pode jogar dessa forma. Mas eu não acredito que você bloqueie a real parte de range de valor do Richard. E por isso eu optaria no lugar do Richard provavelmente por foldar essa mão. Mas ele acabou fazendo a leitura certa da mão do Giordano e conseguiu puxar um belo pote. Eu nem jogava essa mão, né? Eu nem jogaria essa mão. Numa situação dessa de mesa final, com stack, exatamente. Todo mundo com bastante stack também, com 50 blinds tranquilo. É uma situação que você não precisa pegar, que você tem 40 blinds, 50 blinds ali. E agora você pegando o Richard com Ás pela frente e dando call? Acabei dando um pouco de azar. Acabei dando um pouco de azar na mão que o Richard tinha. Mas isso é uma coisa que eu acredito ser natural. Depois que um jogador puxa 2 pots grandes seguidos, ele acaba ficando com um pouco de autoestima demais e aí você decide nesse momento aplicar um pouco de pressão nele. Eu optei nessa mão, que eu tenho posição contra ele, colocar pressão máxima nele, que os stacks são... Eu acho que o meu stack é um pouco maior ainda nessa mão. E ele vai foldar muita coisa para minha tribet ou para quando der call ele vai foldar na c-bet. Mas nessa situação eu acho ele com o topo do range dele. 950. E acaba que eu tomo um 4bet que não é nada agradável nessa mesa final. E aí não tem muita coisa que fazer sem você largar e deixar para ele esse pote. Você vai largar quase todas as mãos que você tivesse ali mesmo. Quase todas. Se eu tenho dama-dama nessa situação, vou me sentir super mal também em tomar um 4bet na mesa final, mas acredito que pelo jeito que o Richard estava jogando, ele vai conseguir ganhar algumas fichas minhas dando 4bet quando eu tenho uma mão de bastante valor. Vamos ver aqui. E agora ele é o novo chip leader, né? Agora ele passou. Deu uma runada boa nesse período do torneio, né? Jogou bem também, né? Não é só aproveitou as mãos, aproveitou o blefe dos outros. Ele conseguiu um ótimo pote na primeira mão do torneio, eu acho, na primeira órbita do torneio. Ele tem dama-dama e consegue ir ao win contra um Ás e 2 suited e segura e ele faz um belo stack. Depois disso ele jogou muito bem, conseguiu controlar o stack dele o tempo inteiro. E aí, essa mão, naturalmente é um c-bet por protection ali, você vai ter muitas mãos, você vai tomar call ganhando. Mas contra o Richard, que estava jogando muito agressivo, eu acabei optando por dar corda para ele e deixar ele tentar me blefar com eventual mão que ele não tem equidade nenhuma. Então eu jogo ela de check, porque eu sei que o Richard vai mandar duas contra mim quase sempre. Richard bet, 155. Tem que mostrar uma fraqueza para ele. Exatamente. Como ele está vindo confiante, está puxando. Exatamente. Ele puxou 3 pots bem grandes agora. E eu acredito que quando ele não tivesse a melhor mão, ele ia querer continuar puxando todos os pots.
da forma que ele conseguisse. Se ele tivesse uma mão, por exemplo, um 5 e 6 que ganha cuidado nessa mão, um 5 e 7, ele continuaria. E esse Ás, ele é bom para mim, ao mesmo tempo que me dá 2 pares, né? Mas acho que dificilmente estava perdendo só por um valete. Mas ele completa o flush, então fica meio difícil de dar raise por valor essa mão. Mas também me dá muita confiança que eu não vou estar perdendo quase nunca. Então acho que eu não extraio dando raise, mas ao mesmo tempo eu tenho um call bem tranquilo aí. O call é justo. 9,5. O raise só vai tomar call perdendo. Então aquela velha frase, vai dar raise pra quê? Vai tomar call perdendo. Eu acredito que ele ainda dá call ali com 9,4, 9,3, que ele tem os combos que são suited. O valete 9 ele tem todos os combos, então eu tomaria call dessas mãos, mas eu acho que analisando o raise assim, de todas as mãos que eu tomo call, eu acho que não seria nada lucrativo jogar dessa forma. E o Carlos Roberto não jogou nenhuma mão desde que nós estamos aqui. O Carlos Roberto está esperando vir valor. Ele tem um stack que até dá para esperar, mas acho que ele está esperando demais, mas também a gente não viu ele ter nenhuma mão interessante desde que chegou. Exatamente. Tem que usar da criatividade. 350. Carta mesmo não viu nada, né? E aí essa mão, depois que a gente viu o Richard jogando todas as mãos de forma agressiva, Stetson fold. Ele tribeta mais uma mão e eu tenho um rei 8 suited, que está parecendo ali a OTG, mas na verdade a gente está em 5 na mesa. E em 5 seria como se estivesse abrindo do hijack, então eu acho tranquilo jogar essa mão de call, ou até de 4bet por bluff. Quando você faz uma mesa com 6, já não tem mais o TG, você tem só o botão e mid, o resto é tudo a mesma coisa. Nelo call. Eu acho que esse rei 8 aí tá no... o bottom ali do hand, de defesa. Então poderia jogar de 4bet ou de call, mas eu acho que foldar acaba sendo um pouco ruim, até pela forma como o Richard vinha jogando. E aí, esse flop... E ele também estava estrelado, né? Estava estrelado. Ele blefou... Ele acertou um blefe ali contra o Jordano, né? Depois acerta uma dama que puxa um belo pote nas duas mãos. E aí, na hora que ele tem valor, ele tem ás e dama, ele acerta um flop desse e vai ganhar ainda mais umas fichinhas quase sempre. Eu não pretendo foldar para essa c-bet ainda com backdoor flush. Caso não tivesse nenhuma carta de ouros no board, seria um fold tranquilo. Mas tendo ainda o backdoor flush e sabendo que eu consigo fazer ele foldar os ás valete, os ás e rei dele num street depois, a gente tem que continuar nessa mão com uma boa frequência. 225. Eu vou falar, a gente tá falando que o Carlos Roberto não está jogando, mas a mesinha é difícil de jogar vocês, Tetson, Jordano, Richard. E ainda com o Richard acelerando um pouco o jogo aí nessa hora, você não quer pegar uma mão muito ruim para tentar blefar, porque você sabe que é uma situação horrível. Richard check. E aí, quando você toma esse check aí do Richard, o que vem na sua cabeça? Eu coloco muito ele em ás e rei, ás valete essa mão. Até um possível ás-ás, porque nessa situação, quando ele c-beta a mão e no turn vem um ás e ele vai de check, eu acho que eu perdi a mão já. Justo. E eu simplesmente desligo ela. Eu não tenho a menor intenção de blefar, porque eu acredito que o Richard nunca foldaria o ás para mim nessa situação. Richard bet. Ainda mais pela pressão que eu estava colocando na mesa no início do dia. E nessa hora que ele dá check no ás, eu acho que ele está tentando só deixar o pote o menor possível e tomar call só dos meus bluffs. Eu até contra o ás eu não tenho nem como melhorar a minha mão. Se bater um rei ou um 8 eu vou perder, então... E nessa fase do torneio o Richard só puxou o potão também. Só puxou o potão. Acho que quando a gente começa a transmissão ele tem 2.300.000 fichas, agora ele já está com quase 5. E nenhum pote que ele entrou foi pote rapidinho, tudo que ele entrou foi... 4 potes enormes seguidos que ele puxa e vira o novo chip leader aí nesse momento. Você vê, e o Jordano volta pro short lá. Ainda tá bem de ficha. Por causa da jogabilidade do CPH. Mas ele, quando a gente começou, tinha 3.800.000 fichas. Carlos Reis, 140. Mas é o jeito que ele gosta de jogar, né?
Se sente à Esse vontade, né? se sente à vontade jogando com pouca ficha. Eu já falei pra ele, quando ele tiver muita ficha, ele separa um lote. Separa um pouco? E fica só com um terço das fichas. Joga só aquele um terço. Deixa, vai que nem poupança. Vai guardando, depois conta as fichas. Elo call. Eu vou falar pro pessoal da Cavaleira, a blusa é bonita, mas o que você destrói a blusa com esse negócio de puxar ela pra cá, pra lá toda hora, nós temos que criar uma blusa especial pra você jogar, que ela fica já bem, fica aqui no pescoço. exatamente, uma gola free pra você colocar. Olha onde o Carlos Roberto entrou. O Carlos Roberto tentou jogar uma mão agora, tomou call do Giordano no cutoff e eu defendo o Big com o Valete 4 suited. E eu acho muito bom o check do Carlos Roberto, ele já desliga a mão. Muitos jogadores gostam de se betar, boards desse tipo, mas eu pessoalmente, principalmente com o Giordano em posição, ele vai te dar muito call e te tirar da mão no turn. Ele ficou entre você e o Giordano, quer dizer, ele tá num sanduíche desgraçado ali. Ele tá num sanduíche que é muito ruim, porque se o Giordano dá call, talvez eu nem acompanhe o Mistreet, eu já desligo o meu valete. Ou posso optar por dar call, mas acredito que o Giordano vai barrelar o turn quase sempre. Então eu tenderia a foldar esse valete contra 2, mas como o Giordano beta ali, eu sei que o Carlos Roberto vai largar a maior parte das mãos dele. Eu defendo o top pair, que vai ser a melhor mão quase sempre. E o Giordano opta por dar check nesse turn 10, que ele ganha equidade. Eu acho muito bom esse check do Giordano, porque eu tenho muito 2 no meu range. E quando ele ganha essa equidade, ele tem um stack que, se ele for de bet, eu posso ir all-in contra ele, ele tem que foldar as duas pontas dele. Então ele opta por realizar a equidade da mão dele. Se eu tenho o valete, que é a mão que talvez eu foldaria se ele mandasse 3, ele ainda tem o rei e a dama para puxar o pote. Então ele realiza a equidade completa da mão dele jogando de check. E ele desiste da mão quando cai um 7 river e eu puxo o pote. Muito bom, e aí nós estamos aí com o chip count, o Richard tem quase 80 blinds, né? A gente tem bastante ficha nessa hora. 135. E aí ele vai começar a colocar um pouco de pressão, né? Ele virou novo chip líder. 135 mil. Ele abre no big do Carlos Roberto. Você e ele estão quase com o mesmo... Sim, eu tenho um pouquinho menos que o Richard, mas... Não é muito. 150, vou pegar o truque. Eu tenho posição contra ele na maioria das mãos. Dois jogadores. Então, na verdade a gente está bem distante um do outro, né? Tá um do lados opostos praticamente na mesa. Mas ele vai conseguir colocar bastante pressão agora. Carlos check. E jogando contra o Giordano short, o Giordano acredito que vai acabar foldando algumas mãos para ele. Bet, 150. Não vai tentar blefar ele tanto, porque 2 vezes que ele tentou, o Richard foi all-in. Então acredito que o Giordano vai esperar uma mão de mais valor nessa situação. O Carlos Roberto também não está conseguindo jogar nada. Toda vez que ele dá cansa de ficar sem fazer nada, ele abre uma mão, toma um 4-bet, um bet em cima. Bom, estamos acabando mais um programa. Fica aí para semana. Amanhã estamos de volta com o Nelinho, hein? Um abraço a todos. Perfeito. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade.